Ah, não, errei. Eu tenho que apertar alguma coisa? Não. Eu tenho um que tá mais certo, né? Vai gravar? Não sei. Ah, não, errei. Olá, gente, boa noite. Fátima, Alexandre, boa noite. Jane. Cíntia, tudo bem? Estão animados aí com o Brasil de hoje? Soraya. Ih, opção de gente, Rosana. Tem tanto tempo que eu não faço um live, nem me lembro bem como é que é. Angela. Olá, boa noite. Vamos esperar um pouquinho aqui, né? 5 minutos a gente começa. Antonella, que bom te ver. Adriana, boa notícia. Dulce. A Luísa. Obrigado, Soledade. Vamos ter vocês aqui. Vocês estão ouvindo bem? O som tá bom? Áudio ok. Bastante gente. Vizinha Janaína, hein? Podia ser vice-presidente. Carolina Reuter, bom te ver. João. Ih, não dá mais para acompanhar. Prazer meu, Cristiane. Silvia, vamos ter você aqui, Patrícia. Linda Tereza, oi para você. Bom, vamos começar, né? Na live, pô, ô Vitor, você vai na live do Constantino, Vitor? Elson, bem-vindo. Bom, vamos começar.
A ideia é tentar entender um pouco do que está acontecendo no Brasil, que é uma confusão. Essa semana é provavelmente a semana mais impressionante que eu já vi na política brasileira. Acompanho há bastante tempo. Nunca vi uma reviravolta assim, uma mudança de maré tão violenta e tão repentina. Que eu quero fazer? Tem tanta coisa aqui, né, que eu fiz um roteirozinho que vou tentar seguir. Mas o que eu vou fazer aqui? Quero fazer um background, o que estava acontecendo no Brasil até a semana passada, o que aconteceu de quarta-feira para cá e tentar ter uma ideia do que vai acontecer daqui para frente. Muito bem. O background que a gente tem, principalmente, obviamente, o ponto de partida é o desempenho, a conduta do presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro não é um democrata, nunca foi. A sua especialidade, desde que ele começou, é fazer ataques às instituições democráticas, né? Fez vários. COAF, Receita, Polícia Federal, IBAMA, ICMBio, INPE, interferiu em vários desses órgãos de uma maneira pouco democrática, de uma maneira imperial, por seus próprios motivos. Na Receita Federal, para proteger o irmão, no COAF, para proteger o filho, na Polícia Federal para proteger uma porção de coisas, e isso vinha vindo dessa maneira. Existe a questão da campanha de fake news muito violenta que existe desde sempre, especialmente contra o Supremo Tribunal Federal, mas também contra o Congresso e contra qualquer tipo de pessoa que seja vista pelo clã Bolsonaro como um inimigo, inclusive até os aliados de ontem, como o Sérgio Moro, o Gustavo Bebiano, o general Santos Cruz. É uma coisa muito violenta, é uma tecnologia que foi desenvolvida na Itália, na verdade, e elaborada nos Estados Unidos pelo Steve Bannon, que era o principal marqueteiro do Trump. E essa tecnologia vem sendo usada no Brasil de uma maneira muito intensa, formando grupos bolsonaristas muito violentos, muito antidemocráticos. Enfim, essa turma, o Weintraub é o herói deles e o principal emblema dessa visão, por assim dizer. Né? As coisas começou a mudar quando houve a divulgação do vídeo daquela reunião fatídica e famigerada do dia 22 de abril, que foi denunciada pelo Sérgio Moro quando se demitiu, e isso, enfim, teve as consequências que teve. O Weintraub, naquela reunião, chamou os ministros do Supremo de vagabundos, disse que eles deviam ser presos, enfim, sempre uma coisa muito violenta contra o Supremo Tribunal Federal. Há uma coisa entre os partidários do presidente de acreditar que o artigo 142 da Constituição Federal dá às Forças Armadas uma espécie de poder moderador, de poder moderar os conflitos entre os poderes, o que não é verdade. Qualquer pessoa que leia aquele artigo entende o que ele significa. Ele é mal escrito de propósito, ele foi escrito pelo Fernando Henrique Cardoso, por pressão do Leônidas Pires Gonçalves, que era o ministro do Exército naquela época. Os militares, em geral, têm uma visão sobre as Forças Armadas como uma espécie de árbitro, o que é uma visão equivocada. Essa visão já tem 130 anos. Rui Barbosa reclamava dessa visão lá no início do século passado. Mas o fato é que existe esse artigo. Mas não há maneira de você ler esse artigo e entender que as Forças Armadas são um poder moderador. Muito bem, o Bolsonaro vem cooptando as Forças Armadas desde que assumiu, protegeu as Forças Armadas na reforma da Previdência, criou um plano de carreira que não existia, muito bom, deu aumento de salário, bajulou muito os militares, frequentou todas as cerimônias, as mais bobas, para mostrar esse apoio, e foi arregimentando, arrecadando muitas simpatias e muito apoio dentro das Forças Armadas. Hoje existem quase 3 mil militares no governo, quase todos, mais de 90. São 2.930, se eu não me engano, 2.932, 90% deles estão no executivo, mas há nos outros poderes também. O militar, quando trabalha no governo, além de deixar a sua função, né, o militar deveria estar cuidando da defesa nacional e não do Ministério da Saúde, por exemplo. Então, essa mudança já é ruim para o país. Agora, além disso, eles têm um aumento de salário.
Isso coopta os militares a apoiarem esse governo que está dando a boquinha. E o Bolsonaro realmente conta com isso. E o Bolsonaro vem sempre fazendo ataques cada vez mais violentos às instituições democráticas. É uma coisa um pouco na linha do Hugo Chávez, é um processo de venezuelização do Brasil. Uma ironia aí, porque o Bolsonaro sempre acusou o PT de querer fazer isso, mas quem vem fazendo é o próprio Jair Bolsonaro. O que ficou muito preocupante de 2 meses para cá? Os ministros militares têm dado mostras muito importantes de apoio ao Bolsonaro nessa ação golpista, por assim dizer, né? O general Heleno fez uma nota ameaçando consequências imprevisíveis se o telefone celular do Bolsonaro fosse apreendido. O ministro da Defesa apoiou essa nota. O Heleno e o general Ramos, que é um general da Ativa, general de 4 estrelas da Ativa, pertence ao alto comando, frequentaram manifestações golpistas. O ministro da Defesa passeou em cima, sobrevoou uma manifestação golpista num helicóptero junto com o presidente. Os militares apoiam essa política de saúde alucinada que o Brasil tem hoje. Na verdade, são eles que instrumentalizam. Tem mais de 20 militares no Ministério da Saúde, sem falar do Ministério Efetivo, que é um interino definitivo, que é um general de divisão, portanto um general de 3 estrelas, da Ativa, que é o general Pazuello. Então, esse apoio e vários momentos de intimidação do Supremo Tribunal Federal por esses generais deixaram uma situação, uma situação muito desagradável, e muita gente, de 3 semanas para cá, começou a achar que a hipótese do golpe, que todo mundo considerava completamente descartada, não era tão descartável assim, né? É claro que a chance de um golpe militar dar certo no Brasil, ainda mais no Brasil de hoje, com as redes sociais, todo mundo tem uma câmera, seria quase impossível conseguir fazer um golpe militar bem sucedido. E todo mundo achava que ninguém tentaria. Mas começou a haver a impressão de que talvez eles fossem malucos o suficiente para tentar, mesmo todo mundo achando que não seria possível dar certo. Isso vem dessas ameaças dos generais palacianos e de um silêncio dos outros. O único general que se manifesta é o general Santos Cruz, que é um general de 3 estrelas também, não pertence ao alto comando, é um general de divisão, mas ele nunca... ele diz que as Forças Armadas respeitam a democracia, que as Forças Armadas não vão se meter nisso, mas ele não ataca, nem faz nenhuma restrição, não faz nenhuma censura aos generais palacianos e nem ao presidente Bolsonaro. Então, 3 semanas atrás, mais ou menos, todo mundo ficou muito apavorado que houvesse uma perspectiva real de haver um golpe. E houve uma organização, uma mobilização da sociedade muito forte. A OAB escreveu um parecer de 4 páginas sobre o tal do artigo 142, os juristas fizeram manifestos, teve pelo menos três organizações, grandes abaixo-assinados, com centenas de milhares de assinaturas defendendo a democracia. Isso foi uma coisa importante porque mudou um pouco a maré ali, o espírito, a disposição das pessoas que apoiam o Bolsonaro, pelo menos essas mais sensatas, que é o caso dos militares. O outro grupo, esses olavistas mais radicais, eles querem o golpe. E eles veem o Bolsonaro como uma coisa instrumental. Eles não são como esses bolsominions que acham que tudo que o Bolsonaro faz é bom. Eles querem o Bolsonaro por causa do golpe, para acabar com a democracia. Essa é a visão do Olavo de Carvalho. Então, o Bolsonaro, se ele não entrega isso, ele tem um problema. Muito bem. Então, era mais ou menos assim que a gente estava até quarta-feira da semana passada. A opinião da maior parte dos analistas era que o Bolsonaro estava procurando uma ruptura, queria um impasse, queria uma situação de confronto real entre o presidente Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, para que ele então pudesse chamar, usando o tal do artigo 142, de uma maneira equivocada, enfim, para tentar dar o golpe. Essa era a perspectiva que todo mundo estava enxergando. E o que aconteceria se chegasse um momento em que o Supremo, por exemplo,
pedisse o celular do Bolsonaro ou qualquer coisa parecida e ele se recusasse a dar e chamasse as Forças Armadas. O que as Forças Armadas fariam? Então todo mundo estava de acordo que o Bolsonaro buscava essa ruptura, né? Procurava o impasse. E isso veio andando. A gente vai lembrar que lá no dia 26, em que o ministro Alexandre de Moraes fez busca e apreensão em vários desses blogueiros bolsonaristas, isso causou uma reação muito forte no Planalto. Foi quando o Bolsonaro fez aquela, conversando no cercadinho do Alvorada, ele disse que acabou porra e que não vai mais ter, etc. Foi naquele momento ali. Então, os ânimos estavam muito acirrados. Quando chegou na quarta-feira da semana passada, essa é uma notícia que só surgiu na terça-feira, agora dia 16, né, 3 dias atrás. Mas o fato aconteceu na quarta-feira. É muito importante isso, a maior parte das pessoas talvez não tenha dado a atenção devida. O ministro Gilmar Mendes do Supremo foi visitar o general Edson Pujol, que é o comandante do Exército Brasileiro, é o general mais importante do Brasil. Ele é o cara que comanda toda a tropa. E ele não é alguém que aprecie muito o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro fez aquele discurso explosivo na televisão, falando barbaridades, 2 horas antes daquilo, o general Pujol tinha feito um pronunciamento dizendo que a pandemia é o maior desafio da nossa geração, e dizendo que os soldados estavam todos aquartelados, ou seja, em isolamento, longe das suas casas, para proteger a saúde desses soldados, para que eles pudessem fazer o que fosse necessário para combater a pandemia. Então isso foi uma sinalização importante naquela época de que o alto comando do Exército não estava gostando da política de saúde do Bolsonaro e não apoiá-lo. Um pouco depois disso, o Bolsonaro foi ao Rio Grande do Sul visitar, não me lembro exatamente o que, foi recebido pelo comandante do Comando Militar do Sul, que é o general Antônio Mioto, e pelo comandante do Exército, que foi lá para receber o presidente da República. Então esses 2 generais da ativa, 4 estrelas, receberam o presidente. E o general Pujol cumprimentou o Bolsonaro com o cotovelo, não deu a mão. E o general Mioto também. O Bolsonaro ficou muito irritado com isso. Foi nessa época que se falou que ele estava pensando em botar o general Ramos no lugar do Pujol, que é uma coisa que ele não poderia fazer por uma série de questões internas do Exército. E o Ramos ficou então muito constrangido e tal. Muito bem. Inclusive parece que há um certo código dentro das Forças Armadas, ou pelo menos dentro do Exército, que quem cumprimenta com a mão é bolsonarista, e quem cumprimenta com o cotovelo tem restrições ao Bolsonaro. Por isso que o Bolsonaro teria ficado tão irritado com o general Pujol. Muito bem, voltando. Quarta-feira da semana passada, o Gilmar Mendes foi se encontrar com o Pujol. Uma visita de cortesia, supostamente. Foi lá para dar o livro, ele escreveu um livro para dar o livro de presente ao general Pujol. É claro que não foi só cortesia. O que se disse é que ele teria ido tentar esclarecer a posição do Bolsonaro, porque a narrativa bolsonarista diz que o Supremo impede o governo de funcionar, impede o Bolsonaro de governar e estaria querendo tomar o poder. O que é um disparate, porque, obviamente, o Supremo Tribunal Federal não tem nenhum soldado, nenhum fuzil e nenhum tanque. Então, isso é uma coisa que não faz sentido. Mas essa é a narrativa. Então, o Gilmar Mendes teria ido lá conversar com o comandante do Exército para explicar isso. À luz do que aconteceu na segunda e na terça-feira, agora, a gente imagina que o Gilmar tenha prevenido o general Pujol, ou pelo menos dado algum tipo de indicação, que esse tipo de ação aconteceria. Né? Imaginamos, é uma conjectura. Muito bem, isso foi na quarta-feira. Na sexta-feira, o ministro Fux fez um pronunciamento esclarecendo o artigo 142 da Constituição e dizendo que essa história de as Forças Armadas serem poder moderador, de as Forças Armadas poderem funcionar como árbitro no caso de um conflito entre os poderes, é besteira, que isso não existe e que não tem nada disso. O Bolsonaro respondeu com uma nota impertinente, uma respostinha,
que tinha assinatura também do vice-presidente, Hamilton Mourão, e do ministro da Defesa, Fernando Azevedo, dizendo que as Forças Armadas não aceitam ordens absurdas e que as Forças Armadas não tomariam o partido de nenhum poder contra um outro poder. Lida à primeira vista, assim, de uma maneira desarmada, essa nota não tem a menor importância, ela diz o óbvio do óbvio. Conhecendo as condições, a gente sabe o que ela significa. Ela é uma advertência ao Supremo, ela é mais um momento de confronto com o Supremo. Sugere que o Supremo interferiria contra, que o Exército interferiria contra o Supremo no caso de confronto. Essa nota pegou muito mal, teve um mal-estar no alto comando do Exército. Muito bem. Quando chegou no dia seguinte, no sábado, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, desmantelou 2 acampamentos bolsonaristas que havia na Esplanada. Aquele dos 300 do Brasil, liderados lá pela tal da Sarah Winter, e o outro de produtores rurais. Quando chegou de noite, houve uma retaliação, aquele famoso ataque com fogos de artifício. Aquele ataque causou, obviamente, uma indignação generalizada na sociedade brasileira. 4 ministros do Supremo vieram a público no dia seguinte, ministros do Bolsonaro disseram que também não é assim, que não pode fazer esse tipo de ataque, é antidemocrático, etc. e tal. Mas o que é de interessante aí é o seguinte, o Ibanez Rocha, que é um dos governadores mais próximos do Bolsonaro, um dos primeiros a flexibilizar o isolamento, no momento em que ele não deveria ter flexibilizado, mudou de lugar. Fez uma coisa, obviamente, contra o Bolsonaro. Então, isso foi uma sinalização importante. No dia seguinte, esse mesmo governador interditou a Esplanada para manifestações. Com medo de haver um confronto, havia uma perseguição a um padre e tal. Mas os bolsonaristas fizeram uma manifestação assim mesmo. E o Weintraub foi para lá. Ele foi para a galera, né? Fez aquelas coisas dele e reiterou a história, não disse a expressão ministros do Supremo, mas disse, não, eu já falei o que eu faria, eu botaria esses vagabundos na cadeia. Quer dizer, reiterou aquilo que ele disse antes, que ele já está no inquérito por ter dito aquilo pela primeira vez lá na reunião. Disse de novo, foi muito ruim novamente, e até o Bolsonaro fez um comentário dizendo que o Weintraub não teria sido prudente. O que é uma coisa sensacional vinda do Bolsonaro, que é a pessoa mais imprudente que tem no país. Né? E começou ali um esforço dos ministros militares para demitir o Weintraub numa tentativa de fazer uma trégua com o Supremo. Ora, na antevéspera, na sexta-feira, os ministros militares tinham feito uma confrontação com o Supremo. Já no domingo, estavam querendo fazer uma trégua. Esses generais, todos conversam o tempo todo, eles têm lá um grupo. Então, obviamente, essa conversa do Pujol com o Gilmar, na quarta-feira, e o mal-estar que a nota da sexta-feira causou, certamente criaram uma conversa entre esses generais, dizendo, olha, não está bom, vamos baixar a bola aí, baixar a temperatura. Os ministros... Desculpe. Os ministros militares já estão tentando demitir o Weintraub, que é um criador de problemas e um criador de casos, um encrenqueiro, desde o ano passado. E nunca conseguem. Porque o outro grupo dos bolsonaristas radicais golpistas, dos ideológicos, não quer deixar. E até agora, o grupo ideológico vinha vencendo. Na quarta-feira, os ministros começaram, não, precisa demitir. Muito bem. Quando chegou na segunda-feira, a PGR pediu ao Supremo, e o Supremo, enfim, já tinha aprovado, mas a Procuradoria-Geral da República prendeu a Sarah Winter e mais 5, mandou prender mais 5, acho que não conseguiu pegar todos, pegou uns 3, dos líderes os tais 300 do Brasil. Isso foi dentro do inquérito das fake news. Esse inquérito das fake news, que é aquele inquérito
por conta do qual o Toffoli e o Alexandre de Moraes censuraram o antagonista e censuraram a Cruzoé, é um inquérito muito polêmico, porque ele foi aberto contra a vontade da Procuradoria-Geral da República. É uma coisa um pouco irregular esse inquérito, porque o Supremo, muito irregular, porque o Supremo funciona como promotor, né, como acusador e como juiz. Então, esse inquérito não é um inquérito muito legal. E o Augusto Aras, que é visto por todo mundo como uma figura de confiança do Bolsonaro, foi colocado lá por fora da lista tríplice, que normalmente é de onde vem quase sempre os procuradores gerais, deve favores ao Bolsonaro. Todo mundo achava que ele ia melar e que ia acabar em pizza. Mas ele pediu para prender a Sarah Winter. E pediu dentro do escopo do tal inquérito polêmico. Quando ele fez isso, ele legitimou o inquérito. Falou, não, esse inquérito está bom, eu concordo com ele, pois estou fazendo ordens de prisão dentro desse inquérito. Então isso sinaliza também uma mudança de postura por parte do Augusto Aras. Todo mundo achava que ele estava junto com o Bolsonaro e, de repente, ele fez uma coisa frontalmente contra o Bolsonaro. Isso foi uma coisa muito interessante. Então, enfim, então temos uma mudança no Ibanez Rocha, que mandou desmantelar os acampamentos bolsonaristas, e na segunda-feira multou em R$2.000 o Weintraub por não usar a máscara. E o Augusto Aras também, na segunda-feira, mandou prender a Sarah Winter. Portanto, são duas figuras muito importantes que estavam, em princípio, próximos ao Bolsonaro e agora estão contra. Isso é uma mudança de maré muito importante. No dia seguinte, na terça-feira, a Procuradoria pediu para fazer 26 operações de busca e apreensão em blogueiros bolsonaristas, empresários suspeitos de financiar os atos golpistas, e uma busca e apreensão também no deputado Daniel Silveira, que é um dos deputados bolsonaristas mais entusiasmados. Então vocês vejam, é uma coisa muito clara de mudança de posição por parte do Procurador-Geral da República, que todo mundo acha, ele parece que tem, dentro da Procuradoria, tem o apelido de Procurador-Geral do Bolsonaro. Não é mais, aparentemente. Os generais continuaram calados todo esse tempo, com uma briga surda, que a gente só ouvia falar, entre os generais querendo demitir o Weintraub e os ideológicos tentando manter. Entre os ideológicos, evidentemente, os filhos. Né? O Eduardo se manifestou sobre isso e tal, o Carlos tentando manter. Essa briga ali, o tempo todo. E ao mesmo tempo, como o Bolsonaro não fazia, porque esse seria o momento de fazer o golpe, né? O Bolsonaro estava sob ataque, precisaria reagir. Então esse era o momento dele invocar o artigo 142, chamar o Exército e virar a mesa, e fechar o Supremo, prender os ministros do Supremo, coisa parecida. Ele foi muito cobrado de fazer isso pelos ideológicos. E como ele não fazia e estava calado e não disse nada, ele não disse nada nem segunda nem terça. Ele apanhou muito dessas bases bolsonaristas muito radicais, essa militância. No final do dia, na terça-feira, ele soltou uma sequência de meia dúzia de tweets que eram só platitudes, tudo fraco. Ele dizia que ele é um democrata, uma opção de coisas assim, muito diferente do tom que ele usa quando está com raiva ou quando foi contrariado. Quer dizer, os militares aparentemente conseguiram controlar ele ali e ele ficou naquela situação. O Bolsonaro tem nesse momento, o que ficou claríssimo segunda e terça-feira, que os militares não vão dar golpe, os militares não vão apoiar o Bolsonaro. Isso é uma coisa que está absolutamente cristalina. Então o que acontece? Se o Bolsonaro tentar dar o golpe, ele cai. Porque o Exército, se houver um confronto, o Exército não vai acompanhar o Bolsonaro e, obviamente, vai cair. Se ele não der, ele perde o apoio da militância. É um dilema terrível para o Bolsonaro, porque uma situação perde-perde. Qualquer coisa que ele faça, ele perde. Então ele fica paralisado, que é como ele está. No final da terça-feira ou na quarta, a gente não sabe exatamente que dia foi, porque tem muita... tem uma guerra de informação ali, uma cortina de fumaça,
em que algumas pessoas dizem que o Bolsonaro, que o Weintraub foi demitido e outras dizem que não foi demitido, e você não sabe qual é a verdade e qual é o discurso. Mas o fato é que na quarta-feira ficou claríssimo que o Weintraub tinha caído, o que significa que os sensatos, né, entre aspas, porque com essas intimidações todas que eles fizeram ao Supremo não são tão sensatos assim, os ministros militares, ganharam a parada e os ideológicos perderam. Muito bem, no dia seguinte, na quarta-feira de manhã, o Bolsonaro parou ali no cercadinho da Alvorada para conversar. E ele ouviu alguns dos fãs, vale a pena, inclusive, para quem tem no YouTube, onde for, olhar como é que é o Bolsonaro nesse momento. Ele é totalmente diferente do que ele é ali, né? O que você esperaria? Que ele fosse aquele discurso do acabou porra. Mas o acabou porra acabou. Não tem mais nada disso. Ao contrário, ele foi suave, ele reclamou dos militantes que nasceram 40 anos depois dele, ficam querendo explicar para ele como é que faz para governar. Ele estava de máscara, ele estava numa coisa completamente diferente. Ele fez um comentário que saiu na primeira página dos jornais e que muita gente comentou como sendo uma ameaça, e que na verdade é um comentário muito bobo, em que ele diz, logo em breve, ele diz, estão abusando e tal, fala, não, em breve, né, as coisas vão ficar no lugar, pode esperar e tal. E isso é lido, evidentemente, como uma espécie de uma ameaça, mas é uma ameaça vazia, muito vaga, e que não combina com o tom que ele falou. Ele não falou em tom de ameaça, ele está dizendo aquilo para satisfazer a militância e mudar de assunto. Tanto é que ele sai dali e vai para a posse do Fábio Faria, do Centrão, que é o novo ministro das Comunicações, e é absolutamente suave, conversa com Toffoli, fala, não, todos nós somos democratas, a Constituição está acima de todos nós, um lero-lero ali, apaziguador, né? Ele não está firme das coisas, enfim, aquele jeito dele agressivo, conflituoso, não está, está suave. Inclusive, quando ele vai, no dia seguinte, que ele vai fazer a demissão do Weintraub, que o Weintraub até está à vontade, o Bolsonaro parece que deve ter tomado calmante, alguma coisa, ele está ali um pouco catatônico, parece que ele não sabe o que está acontecendo, né? Então ficou uma coisa claríssima na terça-feira de noite, no decorrer da quarta, que a parada acabou, o Supremo ganhou, o Bolsonaro está derrotado, não há o que fazer. E várias coisas começam a acontecer a partir da quarta-feira, que você vê que a maré mudou. Vieram a público eu vi na televisão uma dúzia de deputados pouco importantes, deputados do baixo clero, do Centrão inclusive, que não jamais falariam alguma coisa contra o Bolsonaro, fazendo declarações entusiasmadas contra o Bolsonaro, dizendo que ele não pode dizer isso, que isso é um absurdo, etc. e tal. Esses deputados perceberam que houve uma mudança, né? O Fábio Faria fez um discurso muito bom, dizendo que precisa fazer um armistício na política, que o Brasil está com a pandemia, nós precisamos concentrar os esforços em combater a pandemia e deixar a eleição para 2022. Ora, o Bolsonaro só pensa nessa eleição. Ele ouviu isso, ele ouviu calado, não fez nenhum muxoxo, não reclamou, estava ali quieto, achou normal. Logo depois, o TCU anunciou que ia fazer um mapeamento da militarização do governo. Como eu falei no começo, essa militarização do governo é uma coisa perigosa do ponto de vista da democracia. Militar, ainda mais ativa, tem uma porção, não deveria estar no governo, deveria estar fazendo as suas funções da defesa nacional. Por que o TCU, de repente, do nada, resolveu fazer isso? Vamos lembrar também que o Supremo votou se mantinha o Weintraub como no inquérito das fake news e manteve. E o placar foi 9-1. No dia seguinte, houve a votação para decidir se mantinha o inquérito das fake news. E a votação foi 10-1. Então, toda essa discussão se esse inquérito que foi aberto sozinho pelo Toffoli e pelo Alexandre de Moraes contra a Procuradoria-Geral da República, se ele é legítimo, né? Sempre houve essa discussão. Mas agora é o seguinte, ele foi aprovado por
10 dos ministros do Supremo, o Bolsonaro sempre reclamava que tinha sido aberto de maneira monocrática, não, todos aprovaram. E a Procuradoria-Geral da República demonstrou que aprova quando usou esse inquérito para prender a Sarah Winter. Então, essa preocupação, se o inquérito das fake news é legítimo ou não é legítimo, acabou. Ele é legítimo. Então, todo mundo percebeu que essas coisas todas estavam acontecendo. Várias dessas forças, a Polícia Federal ganhou muita força para resistir à tentativa de aparelhamento que o Bolsonaro está fazendo, nomeando essas pessoas que ele nomeou. A Procuradoria-Geral da República, que estava com o Bolsonaro, ficou contra. O governador Ibanez Rocha, que estava muito próximo, ficou contra. Uma porção de deputados que não tinham coragem de falar mal do Bolsonaro ficaram contra o Bolsonaro. É uma coisa claríssima de que houve uma derrota ali, o Supremo ganhou essa parada e o Bolsonaro não tem nada para fazer. Né? Esses inquéritos vão continuar seu curso e vão descobrir o que tiverem que descobrir. E a gente sabe que vão descobrir coisas muito comprometedoras para o presidente. Muito bem, a gente estava nessa situação na quarta-feira de uma derrota indiscutível do Bolsonaro. E aí apareceu a bomba atômica de ontem com a prisão do Queiroz. Não só a prisão, mas a prisão do Queiroz na casa do advogado do presidente da República. Né? A gente passou ontem o dia inteiro só falando disso. É até uma coisa interessante, assim, bom, essa ação foi feita pela Polícia do Rio, né? Não é um inquérito, é um inquérito estadual, não é um inquérito federal. Mas todo mundo, o Queiroz está desaparecido há 1 ano e meio, né? Desde o Réveillon do ano passado, do ano retrasado para o ano passado. É claro que a polícia sabe onde ele estava, sabia todo esse tempo. Quando o Queiroz estava em São Paulo, né, estava sumido, a Veja fez uma matéria de capa dizendo: encontramos o Queiroz, está aqui nesse apartamento no Morumbi, fazendo um tratamento para o câncer, se não me engano, no Hospital das Clínicas. Está aqui. Pelo menos desde aí, obviamente, a polícia botou alguém para seguir, sabe onde ele está esse tempo todo. Por que demorou tanto tempo a prendeu? Nunca emitiu um mandado de prisão todo esse tempo. Por que não emitiu durante todo esse tempo? Que é uma coisa que tornaria o Queiroz um foragido, que ele não era até ontem de manhã. Por que demorou tanto tempo e por que resolveu fazer ontem? Em todas as semanas do ano, por que escolheu ontem? É difícil não acreditar que não seja pelo fato de que o Bolsonaro ficou fraco. Ele virou um tigre sem dentes. Então, obviamente, você fazer uma ação que indiscutivelmente vai atingir o presidente da República é uma coisa que intimida um pouco a polícia, né? Mas é uma polícia estadual. Sendo o Bolsonaro quem é, que é um sujeito vingativo e conflituoso, ainda mais. O fato é que, coincidência ou não coincidência, o fato é que nesta mesma semana aconteceu essa bomba atômica, que é uma bomba atômica paralela, que não está ligada à briga do Supremo com o Bolsonaro. E aí, enfim, se a hipótese de um golpe já era 0 na terça-feira, ontem virou 0 Kelvin. Né? Não tem a menor hipótese do Exército apoiar o Bolsonaro numa situação como essa, em que você encontrou o advogado dele acoitando um sujeito que é um criminoso, confesso, já disse que fez as rachadinhas, e que ainda por cima é um miliciano, que é sócio do outro miliciano, aquele Adriano da Nóbrega, que foi assassinado lá na Bahia. Esse Adriano da Nóbrega, que foi assassinado lá, era sócio e cúmplice no escritório de assassinato de aluguel do Rony Lessa. O Rony Lessa, que é o cara que é, enfim, suspeito, enfim, de ter assassinado a Marielle, e que é vizinha de porta do Bolsonaro. Isso é tudo uma coisa de uma confusão alucinada. É claro que o Exército não vai dar um golpe militar para manter esse cara, para salvar esse cara, para manter esse cara no poder. A gente já virou uma república das bananas, mas nem tanto assim, né? O Exército ainda tem alguma respeitabilidade e não vai fazer uma coisa como essa. Enfim, esse é o cenário. O que vai acontecer daqui para frente? A situação do Bolsonaro é muito ruim. Ele vai começar a apanhar de todos os lados, porque há uma percepção no mundo político de que ele não consegue mais se defender.
né, como eu falei dos 12 deputados que apareceram para confrontar, vão aparecer outras coisas. Hoje mesmo, o Flávio Bolsonaro já foi notificado, intimado, para ir lá testemunhar sobre aquela história do vazamento das informações da Polícia Federal, da Operação Furna da Onça, que foi, enfim, esse vazamento, havia operação e teria havido um vazamento de informações sobre essa operação, que é do Queiroz, que foi denunciado pelo empresário Paulo Marinho. O fato de o Paulo Marinho ter denunciado nesse momento, né, já denota uma certa percepção de enfraquecimento do Bolsonaro ali. Ele passou mais de um ano sem contar essa história, é de novembro de 2018. Ele só veio trazer isso a público agora. Mas o Flávio já foi intimado hoje. Vão começar a pipocar coisas uma atrás da outra agora, né? Então, no futuro imediato, o Bolsonaro vai apanhar, porque tem aquela história, né? Quando o sujeito muito arrogante, assim, muito agressivo, está no chão, faz fila para chutar a cara. Então há uma fila de gente querendo chutar a cara do Bolsonaro, que a gente vai ver quase todo dia daqui para frente, né? Então ele vai ficar, ele não tem o que fazer, ele não tem como se defender. Esses inquéritos vão se desenvolver normalmente. A popularidade dele vai cair por vários motivos, pelos resultados desses inquéritos, pela piora da doença, vai haver mais mortes, a recessão econômica vai se aprofundar, então ele vai perder popularidade naturalmente por muitos motivos. O que aconteceu ontem derruba a popularidade dele de uma maneira brutal. No Twitter ontem saíram metade dos 30 principais, né, das hashtags mais veiculadas, 15 eram sobre o Bolsonaro, uma coisa assim. 662 mil eram contra o Bolsonaro e só 75 mil é a favor. O Twitter é o lugar onde o Bolsonaro mora, é onde estão os fãs dele, onde estão os robôs. Normalmente ele ganha de todo mundo no Twitter. E ele perdeu de 10-1, né? Fora as votações no Supremo, que ele perdeu de 9-1 e de 10-1, ele perdeu 660 mil contra 75 mil. É muito violento, né? Então, a chance de ele se recuperar, a chance de golpe militar é zero. A chance de ele se recuperar, na minha opinião, é praticamente zero. É possível, tudo né? O Brasil é um país estranho, mas eu acho que é praticamente zero. Tem a questão complicada das PMs, porque o Bolsonaro é muito apoiado nas polícias militares, as polícias militares são insubordinadas, têm o hábito de se amotinar. Isso significa que ele vai tentar dar um golpe? Eu acho impossível que ele cometa um erro tão grave, mas ele não é exatamente o Prêmio Nobel da Inteligência, é possível. Mas não tem a menor chance de dar certo, porque o alto comando do Exército consegue acabar com o motim das PMs com relativa facilidade. Eles não conseguem tomar o poder. As PMs não estão articuladas, não tem comando único, não tem ninguém que dê ordem para todo mundo. Vai ter uma que vai se rebelar, outra não vai se rebelar, cada governador vai tratar de uma maneira, mas seria até uma coisa divertida, né, a gente imaginar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal se juntando para invocar, usando o artigo 142, o auxílio das Forças Armadas contra o Bolsonaro, né, contra uma tentativa de golpe do Bolsonaro usando as polícias militares. Eu acho muito improvável que essa tentativa aconteça, até porque o Bolsonaro está muito intimidado, ele sabe que não ganha mais essa parada, né? Então eu acho isso, não tem golpe militar nenhum, a chance de ele se recuperar é quase zero, a chance de ele conseguir fazer um golpe militar com um golpe da polícia militar é praticamente zero também. Qual é o futuro dele? O futuro dele é ficar quieto vendo a vida acontecer, e a vida acontecer é o quê? São os inquéritos se desenrolando, novas provas. Como é que o Flávio vai escapar? O Flávio Bolsonaro vai escapar dessa aqui? Os fake news a gente sabe que o Carlos e o Eduardo têm muita ligação com essa estratégia de comunicação. Aí, quer dizer, eu acho que a situação do Bolsonaro vai piorar
bastante nas próximas muitas semanas ou poucos meses, até o momento em que vai ficar insustentável. E a gente já viu isso com a Dilma. A cada vez que a situação dele, quanto pior a situação dele ficar, mais cargos e verbas e boquinhas e coisas o Centrão vai exigir. E ele vai entregar. E quanto mais ele entregar, mais Centrão vai ter escândalo, vai ter desvio de dinheiro. A gente viu tudo isso na Dilma. A Dilma, exatamente, ela foi ficando insustentável e foi comprando apoio no Congresso, dando cargos para o Centrão. Chegou um momento em que ela demitia alguém quase todo mês, porque sempre tinha um escândalo. As pessoas decentes do governo devem estar pensando o que elas fazem para sair. Né? O Mansueto de Almeida é um gênio do timing, que saiu na hora exata. Né? O Sérgio Moro teve sorte, ele não quis sair, queria ficar, mas saiu. E outras pessoas estão lá, né? A Tereza Cristina está lá, se olha no espelho todo dia, o que eu estou fazendo aqui, né? Os filhos, o marido, diz, não, Tereza, sai daí, isso aí, né? Então eu acho que a situação do Bolsonaro vai ficar cada vez pior. E ele vai cair. Ele pode cair por impeachment, ele pode cair por um crime comum, ser denunciado no Supremo, ser afastado e julgado por um crime comum, e ele pode cair com a cassação da chapa como um todo. Eu acho que o mais provável é o impeachment, mas as outras duas coisas não são impossíveis. Para caçar a chapa tem que ter realmente provas muito contundentes, porque isso também seria comprar uma briga com o Exército. Claro, o Exército não vai dar o golpe militar, mas ele pode achar que está havendo um golpe contra o Mourão. O próprio Mourão mudou de tom, né? Ele já tinha escrito 2 artigos muito ruins, atacando todo mundo e defendendo o governo de uma maneira meio maluca. Deu uma declaração amistosa de pacificação com o Supremo, dizendo que precisa superar o ruído, que é um problema de ruído de comunicação e tal. Então eu acho que todo mundo percebeu que o Bolsonaro ficou uma coisa radiativa e ninguém vai correr risco nenhum para defendê-lo. E aí ele vai se arrastando até cair daqui a 3 ou 4, 5 meses. Isso é mais ou menos o que eu acho que vai acontecer. Acho que é isso que eu queria falar. Vou olhar aqui se tem algumas perguntas. Aqui não tem. Enfim, é uma pena que a gente tem um delay muito grande, então eu não sei quando é que perguntaram. A Ana Isabel pergunta do Guedes. Eu acho que o Guedes está num lugar péssimo para ele. Acho que ele se desmoralizou muito, né? Ele era um economista importante, bacana, que ia fazer as reformas, não fez reforma nenhuma, não fez abertura comercial, não privatizou coisa nenhuma. A gente viu muitas cenas constrangedoras de puxa-saquismo descarado. E acho que o Guedes ficou numa situação muito ruim também. Ele não pode sair. Acho que a situação dele é péssima. Tiago pergunta se dá tempo de um impeachment. Dá tempo, claro. Eu acho que é o caminho principal. Cacilda pergunta sobre o vice. Eu acho que o vice é isso. O Hamilton baixou a bola. Eu acho que agora entendeu que ele tem que ficar quieto, esperar a bola cair no colo dele. E ele vai ser presidente e a vida, e seguimos em frente. Sueli acha que cai final de agosto. Acho que é por aí, agosto, setembro. Kelly quer vê-lo preso. Obrigado, Madalena. O Wilson, quem achou essa consciência que o neoliberalismo na banana ia dar certo? Eu acho que o liberalismo, né, o neoliberalismo é uma palavra esquisita que ninguém sabe direito o que quer dizer e é sempre depreciativa. Eu acho que o liberalismo precisa ser tentado uma vez na vida, né? No Brasil nunca foi tentado em 130 anos de república. Eu acho que a gente devia tentar. Os melhores economistas brasileiros acham que o liberalismo é uma boa ideia. Obrigado, Paula, Helena. Centrão. Obrigado, Ossana. Ainda sobre o tempo, tem uma questão em relação ao tempo, assim,
existe sempre o fator Bolsonaro, né? O fator do clã Bolsonaro. Eles fazem muita besteira. O Bolsonaro, em particular, é um cara que precipita problemas que ele não deveria precipitar e que talvez nem precisassem existir. Você veja, por exemplo, a expressão, aliás, é do caso Alberto Sardenberg, que é muito feliz. O amadorismo da delinquência. Né? Você pede a um amigo para acoitar o seu assessor criminoso, qual é o amigo? É o seu advogado. Quer dizer, pior que isso, só se ele pusesse no Alvorada, né? Não tinha mais ninguém de confiança em quem botar o Queiroz, tinha que ser na casa do Fred, não é possível, né? O Fábio pergunta aqui se eu acho que ele renuncia. Eu acho que o Bolsonaro é uma pessoa que lida muito mal com a contrariedade, né? Então ele não é o cara que vai dizer, não, eu renuncio e tal. Eu acho que ele pode ser emparedado pelos militares. O ideal, na verdade, que é o ideal, né? O que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, é você ter algum tipo de acordo. Né? Olha, você sai, mas também não tem um problema assim. O Nixon, por exemplo, quando ia cair, ia ser preso. Aí fizeram um acordo. O Gerald Ford, que era o presidente do Congresso, né, o Speaker of the House, que virou o presidente, combinou com ele de dar um perdão para ele. Aí deu perdão. E aí pronto, ele renunciou, não vai para a cadeia e tal. O Brasil não tem essa figura, né, de perdão presidencial. Tem aquela coisa do indulto, mas não funciona. Então, o Mourão não pode dar um perdão para o Bolsonaro sair de fininho e ir embora. Que talvez fosse melhor do que o Bolsonaro ficar aí atrapalhando. Então, eu não sei que tipo de emparedamento os militares poderiam fazer com o Bolsonaro para convencê-lo a renunciar. Ele, de sua própria iniciativa, acho impossível. Acho que ele vai ficar até acabar. Impeachment em setembro. O Vitor me pergunta aqui sobre os nomes de 2022. Moro, Huck, Dória. Eu acho que o Dória, com certeza, vai querer ser candidato a presidente. O Luciano Huck tem um problema que é o seguinte, ele não consegue tomar uma decisão. Parece o Hamlet. Ele nem é candidato, ele não sai da moita, ele precisa decidir. Se ele quer ser candidato, ele precisa parar de fazer o programa dele, ele precisa parar de fazer propaganda, especialmente ele precisa parar de fazer propaganda de banco. Né? Ele vive fazendo propaganda do XP. Não pode. O cara já não consegue escapar do rótulo de candidato da Globo. Ainda vai ser candidato dos bancos? Não dá, né? Ele precisa decidir o que ele quer fazer. Porque se ele não quer, e eu acho que ele não quer, ele precisa sair da frente, deixar quem quer. Né? Eu acho que não vejo o Moro muito inclinado a isso. Eu acho que talvez eu não vejo no Moro a liderança e a ambição assim de ele querer ser presidente da República. Não vejo em nada. Ele acabou de aceitar uma coluna no Antagonista. Na minha opinião, é um erro enorme. Especialmente se ele quer ser candidato a presidente. Porque no momento que ele vira colunista do Antagonista, nenhum veículo mais dá espaço para ele. Porque o Antagonista é um veículo muito ligado a ele, né? É uma espécie de porta-voz do humorismo, né? Seria muito melhor se ele estivesse no Estadão, no Globo. Se é que é uma boa ideia ele ter uma coluna, eu acho que não é, se ele quer ser candidato. Acho que tem o Mandetta também, acho que o Mandetta seria um candidato melhor que esses todos aí. Mas estamos longe ainda de 2022, vamos ver. Se ele sai se houver blindagem dos filhos. É o que eu estava falando. Acho que perdi aqui. O Emílio pergunta se houver blindagem dos filhos. Eu acho que seria a única hipótese de ele sair. Mas não vejo nenhum desenho no Brasil em que isso possa ser organizado. Seria um escândalo do ponto de vista da pizza. Não existe saída institucional para isso, como tem nos Estados Unidos. Você fala, bom, é melhor esse cara ficar impune e sair do que deixar ele criar o prejuízo que ele vai criar. Mas não existe essa saída. Então, o Ministério Público e a polícia são obrigados a seguir esses inquéritos até o final. Então, não tem blindagem possível.
Marina. Poderiam ter dado Marina. A Cirlei pergunta aqui da reunião de hoje da cúpula jurídica do governo, né? Pegaram um avião em Brasília e vieram para o Rio, para São Paulo, para se reunir com Alexandre de Moraes. Eles vieram dizer água, né? Vieram abanar a bandeira branca, pedir pelo amor de Deus para o Alexandre não esculachar, né? Aquela coisa da tropa do Elite, não dá na cara que é para não estragar o velório. Mas não é. Mas o Alexandre vai fazer o que tiver que fazer. A essa altura não tem mais uma negociação. Quer dizer, talvez houvesse, não, você se renuncia e a gente. Mas eu acho que o Supremo, essa parte aí de haver uma trégua e tal, já acabou há muito tempo. O Supremo percebeu claramente que havia um esforço de dar um golpe, de acabar com a democracia, e isso aí não é uma coisa na qual haja contemplação. Então eles vão levar isso aí até o fim e desmantelar completamente essa estrutura aí de fake news e tal, e vai botar um monte de gente na cadeia. Estamos fadados ao Dória, Patrícia. Tudo bom, Patrícia? Eu acho que não, acho que faltam 2 anos, vamos ver, né? Eu prefiro o Mandetta, mas vamos ver. Maia, vai continuar aí, vai tentar, talvez ele consiga fazer o sucessor, está quieto um pouco por isso, né? Ele perdeu o controle da Câmara depois que o Bolsonaro comprou o Centrão, o Rodrigo Maia perdeu o controle da Câmara, então ele está quieto, esperando a popularidade do Bolsonaro cair. Quando a popularidade cair, o impeachment vai aparecer. Ele não vai ser presidente, né? Não tem a menor condição para isso, e não tem voto, né? Ele é ruim de voto. Enfim. A esquerda. Acho que a esquerda está cada vez mais perdida, né? Uma coisa impressionante. O Lula não apoiar a democracia é uma coisa inconcebível. Todo mundo, né, lutando pela democracia, querendo barrar o autoritarismo, e o Lula não vou assinar. Enfim, é um papelão. A Liana aqui diz: o Flávio vai ser preso e o Bolsonaro vai surtar. Vai mesmo, por isso que eu digo que tem esse fator. O Bolsonaro surtando vai fazer besteira, e fazendo besteira pode precipitar alguma coisa, né? E é claro que a gente sempre pode descobrir na semana que vem alguma coisa, uma barbaridade, aí o Bolsonaro pode cair 1 mês, né, em vez de 3. Mas vamos ver. Ciro não é candidato, Ciro é sempre candidato. Marco Antônio, meu querido amigo, eu não li o livro do Ciro. Eu tenho problemas graves com o Ciro. Eu acho que o Ciro, primeiramente, muito... e acho que tem uma visão do Estado muito antiquada, né? Acho que... Não acho que o Ciro seria um bom presidente. Acho que falta ser uma coisa mais moderna. Ele é inteligente, preparado, mas chuta muito, mente muito, né? E é muito autoritário, né? Claro, ele é um democrata no sentido que ele é a favor de que para o Brasil seja um país democrata, mas ele é um cara muito voluntarioso, né? Tem uma coisa ali meio coronel do Nordeste, antigo, né? Eu não adoro. Polícia, já falei. Fala, Rona! Que bom ver você aqui. Diz agora, Rodrigo Maia está quieto por causa da pandemia, não dá para começar o impeachment com cada um na sua casa. É verdade, se tivesse todo mundo na rua, seria muito mais fácil. Mas eu não descarto não, hein, cara. Desse jeito que vai aí, se a popularidade do Bolsonaro chegar em 15%, eu acho que dá para fazer o impeachment com todo mundo em casa. Aliás, eu recebi uma mensagem dizendo que tinha o Uber panelaço hoje às 8h30, não sei se está confirmado. E o Olavo de Carvalho, o Guilherme pergunta aqui do Olavo, o Olavo não manda nada, o Olavo está querendo ver se arruma um jeito do governo pagar os advogados dele lá, enfim, eu não levo o Olavo a sério há muitos anos, acho que o Olavo ficou maluco mesmo. Quando ele tinha coluna no Globo 20 anos atrás, era interessante, mas ele enlouqueceu.
Madalena Costa dizendo que o Elinho Saboia é demais. Eu também acho, Madalena. O Elinho é um cara bacana. O Elinho é demais. Aliás, acho que eu vou fazer um live com ele em algum momento, daqui a umas 2 semanas. Janaína Pascoal está perdida. A Janaína, eu vi ela falando agora na televisão. A Janaína é uma das grandes responsáveis pela eleição do Bolsonaro, né? Então, tem um pé atrás. Ela operou ali aquela história de ser vice, que ela nunca quis, para ganhar voto e ganhou. Agora, o mundo é irônico, né? Porque se ela tivesse sido candidata a vice, ia estar aí arrumando a roupa da posse. Mas não arrumou, vai ficar deputado estadual lá em São Paulo mesmo. Flávio tem foro privilegiado? Não tem. Nesse caso, Flávio não tem foro privilegiado. O foro privilegiado foi muito reduzido, né? Foi muito restrito, se você se lembrar, Sandra. Como o suposto crime dele é anterior à eleição, ele é investigado normalmente aqui pelo Ministério Público do Rio. Ele tentou várias vezes federalizar, dizendo que é senador, tem foro privilegiado, tentou federalizar o inquérito, achando que teria um controle melhor se fosse federal, mas não conseguiu. O negócio dele é aqui mesmo. Antonella, vamos ver você, Antônio. Monique, que bom te ver. Antonella pergunta do governo Mourão. Eu acho que o governo Mourão vai ser um governo daquele jeito, né? Antigo, conservador, muito conservador, com uma visão do Estado equivocada, na minha opinião, um Estado grande, empreendedor, todas essas coisas erradas que deram errado na ditadura e depois deram errado com a Dilma. Mas essa é a visão dos militares, uma visão completamente equivocada, predatória da Amazônia, uma visão equivocada sobre o que é soberania nacional, uma visão preconceituosa contra o povo, contra as minorias. Então acho que vai ser um governo muito ruim, mas acho que vai ser só isso, né? E aí vamos nos organizar aqui para a gente conseguir eleger um governo melhor em 2022. Mas não acho que o Mourão vai dar o golpe. Eu acho que depois dessa, então, o Exército vai ficar mais 50 anos sem pensar em se meter nisso, porque o que estragou a imagem do Exército, das Forças Armadas, o que o Bolsonaro piorou a imagem das Forças Armadas, era uma coisa assim, sei lá, 60% da população confiava muito nas Forças Armadas, e agora são 30%. É um estrago monumental na imagem. Então, eu acho que vai ser isso. O Mourão vai ser um mau presidente. A gente ainda não vai tirar o pé da lama dessa vez. Muito obrigado, Sueli, uma por semana. Vou pensar. Não, o Leonardo, o Elinho é muito grosso. Mas não votei no Bolsonaro, não. Votei no João Amoedo no primeiro turno, não sei se você sabe, foi candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Votei no João Amoedo no primeiro turno e teria anulado, mas não estava aqui, viajei e não votei em ninguém. Mas se estivesse no Rio, teria anulado com certeza. Fui candidato pelo Novo, mas não sou mais do Novo, saí do Novo em setembro do ano passado. Joyce e Carla. Eu acho que a Carla tem um problema grave, né? A Joyce, acho que não é tão grave. O governo Mourão tiraria os ideológicos? Com toda certeza, sim. Com toda certeza. E acho que tiraria os outros também, tiraria os militares também. Não tem pé nem cabeça o secretário de governo e o ministro do Gabinete Civil, da Casa Civil, serem militares. Isso é um absurdo. Não tem pé nem cabeça. Qualquer presidente razoável vai mudar por pessoas que sejam do ramo, né? Eu acho que o único ministro militar no governo que faz sentido é o do Gabinete de Segurança Institucional, que é onde está o Heleno. Não acho que nem o ministro da Defesa deveria ser militar. Acho que isso não faz sentido. É a primeira vez, desde o Fernando Henrique, né? Mariana Silva.
A Marina tem um problema de se colocar, né? Eu acho que ela perdeu o bonde. Tem uma crítica que o Eduardo Janetti, que era enfim, o economista dela, ficou muito com ela. A Marina, obviamente, é uma mulher muito especial de muitas maneiras, mas eu acho que falta a ela uma garra para ser política. O Eduardo Janetti dizia que ela precisa escolher se ela quer ser uma grande líder, né, de uma causa nacional, como o meio ambiente, ou se ela quer ser candidata a presidente. São coisas muito diferentes. Né? Você quer ser o Gandhi, quer ser o Martin Luther King, ou você quer ser presidente da República? E eu acho que esse comentário do Eduardo Janetti continua valendo para a Marina. Ela fica um pouco para lá, um pouco para cá. Então, não sei. Qual é o vinho da noite, Tiago? Acho que hoje é champanhe, né? Acho que hoje é champanhe. Se eu acho que as forças de centro-esquerda deveriam se juntar. Eu acho que neste momento as forças democráticas deveriam se juntar. É um espanto que o Lula... Eu acho que o PT fez várias coisas antidemocráticas, mas nunca colocou o arcabouço democrático em risco. Então não colocarem eu acho um absurdo. As forças de centro-esquerda no Brasil, sinceramente, eu já não sei mais quem são, né? O PSDB deveria ser um partido de centro-esquerda, que virou um pouco um social-liberal, né? Que é o que eu acho que é o caminho para o Brasil, virou esse saco de gatos. E os outros estão... E a esquerda está até hoje perdida, né? Então, sei lá. Bom, a gente já está aqui há 1 hora, vou falar mais uns 5 ou 10 minutos, né? E aí todo mundo pode jantar e tomar um vinho, porque hoje é sexta-feira, né? Se eu acho que é possível, na minha pergunta, se eu acho que é possível vai entrar poder sair do Brasil, acho que acho que não há nenhum motivo concreto para impedir que ele saia, a não ser que o julgamento aconteça muito rápido, não vejo nenhum motivo concreto do ponto de vista legal para ele sair. Não acho que o Supremo vá proibi-lo de sair. Acho que isso é improvável. Mas acho que o Congresso pode... Acho que ele tem que passar por uma comissão de ética, uma coisa parecida. Assim. Precisa de alguma aprovação, eu acho. Na verdade, não tem certeza. Eu li isso, mas eu acho que ele vai ser um fracasso monumental numa organização comunista globalista, né? Entre aspas, como é o Banco Mundial, criada pelo Keynes em 1944. Ele não tem nada para fazer lá, ele não tem a competência, ele não tem o perfil, ele não tem a capacidade, eu acho que vai dar tudo errado. E ele vai completar um mandato, né, que acho que acaba em outubro. Aí tem uma nova eleição. Eu acho que vai dar tudo errado e aí ele não vai ser aceito. Né? É uma vergonha o Bolsonaro mandar o Weintraub, que é o anti tudo que o Banco Mundial representa, né? Você vê que o heroísmo e a ideologia vai até a página 2, né? Porque ninguém que é contra a globalização e contra a esquerda pode ir trabalhar no Banco Mundial. Isso não tem pé nem cabeça. Mas, enfim. Questão das fake news vai dar em algo, João Matias? Acho que vai sim, vai ter um monte de gente presa. Se eu pretendo me candidatar de novo, Silvana, muito obrigado pelo seu voto, pela confiança. Não sei, vamos ver o que vai acontecer. Eu só vou pensar nisso daqui a 1 ano e meio, alguma coisa assim. Não, depende do que vai estar acontecendo na minha vida. Não sei, talvez, não descarto não. Ambiente externo, não consigo mais ver quem perguntou. Eu acho que o ambiente externo é um pesadelo, né? A comunidade internacional vê o Brasil como um país que voltou para o século XVII. É um desastre, todo dia piora, né? Especialmente no controle da pandemia, mas essa confusão toda. Você imagina um dinamarquês lendo um jornal brasileiro, o que aconteceu esta semana, né? Os correligionários quer dizer, quem apoia o Bolsonaro? Bom, tem os que foram presos, tem os que sofreram quebra de sigilo, tem os que sofreram busca e apreensão, tem alguns que estão em mais de um grupo,
a pandemia é uma catástrofe, o melhor amigo do peito do presidente foi preso na casa do advogado do presidente. Você imagina o dinamarquês lendo esse jornal? Eles acham que nós somos uns índios, sei lá. Índio não, coitado, porque o índio faz tudo direitinho, não é como nós, né? Sei lá o que eles acham que a gente é. Será que o Almoedo vai se candidatar de novo, Ângela? Aí eu não sei, tem que perguntar para o João. Eu não perguntei, não. Ver daqui a 2 anos o que vai acontecer. Se a live vai ficar gravada, a Tereza Cristina vai. Se o Weintraub será aceito com o processo de racismo. Eu acho esse processo de racismo uma conversa fiada, sabe? São politicamente correto, meio bobo, que não tem pé nem cabeça, que você faz piada porque o chinês troca R por L. Jura? Não faz nenhum sentido isso. Mourão tiraria o Salles? Não sei, eu acho. Se eu pensasse com a cabeça do Mourão, eu tiraria o Salles, pelo menos porque o Salles é o Salles, né? A visão do Exército sobre o Exército enxerga a Amazônia como uma colônia de exploração. Uma visão absolutamente antiquada, arcaica, lá dos anos 50. É uma visão totalmente equivocada. Mas isso não é a mesma coisa que entregar a Amazônia para os grileiros, que é o que o Salles está fazendo, né? O Exército sempre fiscalizou queimada, enfim, grilagem, né? Então eu acho que o Salles não combina muito. O Salles é um representante de um protocapitalismo exploratório. Não é exatamente o que o Exército acha. E o Exército, na tradição positivista, acredita na ciência, né? E o Salles nesse sentido ambiental, é um terraplanista. Então eu tenho um pouco de wishful thinking nisso, né? Eu tenho um pouco de esperança que o Mourão mande o Salles embora, né? Moro não quis prender o Queiroz, Rita, nunca teve na alçada dele. O Queiroz é um inquérito aqui no Rio, não tem nada a ver com o Moro. O Weintraub tem que ser aprovado por uma comissão do Banco Mundial? Tem, mas espera-se que ele seja aceito. Lígia Braz, você aqui, que bom te ver. Elinho Saboia, não gosta de advogados. Cara, eu gosto de advogados, meu problema é com você. Né? Não precisa gritar. Muito obrigado, Patrícia Nunes. Obrigado, Cassiana. Bom, 20 para as 8. Última pergunta aqui da Luciana Lima. Se eu acho que o Brasil piora. Eu acho que o Brasil vai piorar nos próximos meses, né? Bastante. A pandemia vai matar muita gente ainda. As pessoas querem acreditar que está acabando. Né? A gente está chegando num platô. Mas a gente está chegando num platô porque quem começou primeiro está caindo muito. Mas os lugares onde chegou depois, especialmente no centro-oeste e tal, a expectativa é que aumente bastante. Né? Então acho que vai morrer muita gente. Como a gente fez tudo errado, se a gente tivesse feito certo, já 2 meses de isolamento praticamente acaba, como na Nova Zelândia, na China, a gente fez tudo errado, o negócio dura mais tempo e as pessoas estão cansadas de estar em casa e começam a sair. Começa a sair, volta um pouco. Então acho que ainda vai morrer muita gente. A recessão econômica vai ser muito mais profunda do que precisaria, porque o governo fez tudo errado, especialmente o Bolsonaro estimulando todo mundo a sair e tal. Então as pessoas saem, a pandemia demora mais tempo, a economia é mais longa.
Né? Todo o mundo inteiro está de acordo que a recessão brasileira vai ser a maior do planeta. Está falando em 8% de queda do PIB, 10% de queda do PIB. Tem uma ideia, a devastação econômica da Dilma derrubou o PIB em 9% no decorrer de 3 anos. A gente vai ter uma devastação econômica igual a da Dilma, concentrada em menos de um ano. Vai ser muito violento. A volta não vai ser rápida, como o Guedes quer. Vai ter muita pauta-bomba, muitas coisas fiscalmente irresponsáveis feitas pelo Centrão. Vai haver um conflito grande, espero, né, entre o Guedes e o Centrão por causa disso, mas o Bolsonaro vai apoiar o Centrão contra o Guedes. Portanto, eu acho que tem uma chance grande do Guedes de sair. Isso, obviamente, faz com que há um descolamento da realidade no mercado financeiro, em parte porque a taxa básica de juros está no chão, em 2,25%, então a bolsa, que é pequena, está hipertrofiada. Mas eu não sei o que acontece se o Guedes sair, se houver uma completa irresponsabilidade fiscal. E nós vamos continuar tendo a crise do Bolsonaro ainda durante algum tempo. Não vai ser... Né, é claro que se ele acontecer uma catástrofe, ele cair em um mês e entrar o Mourão, melhora. Mas eu acho que ele vai ficar aí mais uns 3, 4 meses. Demora um tempo. Né? Acho que ele não chega no ano que vem. Acho que ele cai antes do final do ano. Mas, né, eu acho. No Brasil, eu já queimei a língua mais uma vez, fazer profecia no Brasil é difícil. Mas, para terminar aqui a nossa live de hoje, se eu acho que vai piorar, eu acho que vai piorar antes de melhorar. Vai. Tá? Gente, muito obrigado a vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Quem sabe a gente faz mais uma na semana que vem, né? Vamos ver. Beijos para vocês.